Salve, salve os serguianos! Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho do depois de ontem, tá? Até agora nós temos tido aí o sobre ontem serguiano. Nós vamos falar do depois de ontem serguiano, tá certo? Nós vamos falar quem nasce sem vai atrás de um reflexo apenas, mas quem nasce com só pode ser o que é. Bom, vamos falar disso. Nós vamos falar das 19 ações contra Lula. Não sei se esse assunto vai vir hoje, não. Vamos falar da Gleisi Hoffmann. Não sei se a gente vai falar disso hoje, não. Deve falar, claro. Do Emílio. Falar do Emílio, da Jovem Pan. Talvez a gente fale dele. Mas não liga com política a situação do mundo. Por quê? Bom, eu acho que hoje eu não vou nem seguir roteiro para iniciar. Depois a gente tem que voltar no roteiro sempre, porque se a gente sair do roteiro, a gente sai da rota e a gente sai do propósito, né? Eu acho que uma coisa é óbvia, né? Se você tem um propósito, você vai naturalmente seguir esse propósito. Se você se dispõe a fazer certas coisas, você vai cumprir aquilo a que você se dispôs. Isso é muito simples. Porém, não está sendo respeitado hoje em dia, né? Nós nos furtamos o tempo todo disso. Agora, vejam bem, né? Quando o sujeito fala que não tem mais, você pergunta o sujeito se há uma solução para tudo isso, e o sujeito ele simplesmente diz que é melhor jogar uma bomba e começar de novo. Quer dizer, eu acho uma afirmação muito, muito séria. É muito triste até que tenhamos pessoas pensando dessa maneira, né? Porque isso aí aponta, né, indireta ou indiretamente, né, ainda que seja uma brincadeira, uma retórica, foi o que foi dito, né? Alguma verdade há nisso daí, né? A verdade em algum lugar se encontra nessa admissão franca aí que é inibida, né, que é tímida, que é camuflada, né? Enfim, é a falta de reconhecimento que as pessoas têm sobre si mesmas, né? Agora, o que a gente tem tentado mostrar, o que os serguianos estão mostrando o tempo todo, é que essa força pulsante aí é ela que está dominando, todo mundo goza dela, todo mundo tem potência. A verdade é essa, todo mundo tem potência. O pobre que está lutando lá embaixo, ele é potente. Vá você que está em cima tentar sobreviver nos moldes lá dos pobres. É difícil. Aquilo é sobrevivência bruta. Agora, você veja bem, essas pessoas estão aí também, né? E é preciso admitir isso, né? O fato de que nunca houve no mundo uma democracia, né? E que talvez essa seja a nossa maior tentação. A democracia que todos nós sonhamos é a democracia serguiana, é que os serguianos pregam. Mas tem muito cara que não entende isso, não. Tem muita gente que não entende que os serguianos são os verdadeiros democratas do universo. Um brinde à democracia serguiana. Esses aqui são os três badalares, né, da Praça de Sérgios. Mas então, vocês vejam bem. Esbravejar, todo mundo esbraveja. Brigar, né?
emboscar o outro, enganar o outro, dissuadir o outro, né? Iludir o outro, convencer o outro. Isso aí são práticas cotidianas no nosso dia a dia e todos nós fazemos isso uns com os outros, né? A gente sofre o engano de alguns e engana outros. É sempre assim. E cada vez mais a gente tenta se tornar mais imoral para poder ofender ao outro. Agora, isso só pode terminar em vias de fato. E não é interessante para ninguém, né? Isso aí é uma vergonha muito grande que os seres vão ficar de si mesmos se cometerem essa barbárie, né? Vai ser um atraso muito grande para a nossa sociedade. Agora, por outro lado, é uma oportunidade tremenda que se abre de promover uma conciliação, né? Promover uma conciliação. Aí você vai falar, você fala, nossa, agora tudo bem, nós estamos nos convencendo aqui dessas premissas aí. Mas aí os serguianos lhes contam uma fábula curiosa, onde num povo de um planeta muito distante, né, há muitos anos-luz daqui, quando um povo, vendo-se na mesmíssima situação que nós nos encontramos hoje, ele fez um referendo da decisão. Esse referendo foi composto de todos que votaram, escolheram qual seria a vida que desejariam seguir, né, que desejavam seguir. E houve que o mundo foi repartido em três partes, né? Foi repartido em três partes, cada uma vivendo da sua maneira, né? Cada uma vivendo da sua maneira, mas colocaram como premissa principal não guerrear entre si. Aquilo ali seria uma confederação. E essa confederação fez tudo isso porque escolheu, foram as pessoas que escolheram. E aí não teve aquele problema de legitimidade do voto, porque quando você pudesse que pretender acusar a outra parte de roubo nas urnas, não havia isso, porque a pessoa que ia para o sistema que ela escolheu, elas falavam, olha, não, eu na verdade não queria, não era isso aqui não. Eu queria o outro sistema. Eu queria o outro sistema, né? E aí, com o tempo, um dos sistemas teve que se ordenar, porque houve problemas internos, né? Houve problemas internos. Mas o maior acordo que ele havia travado, que era um acordo inalienável, inexorável, quer dizer, sine qua non para a sua existência, né? Seria essa questão aí de não entrar em guerra, né? E não interessa se fosse bom, isso aí é uma fábula muito curiosa que existe lá, porque claro, né, o que aconteceu depois foi muito triste. Eles brigaram, ainda assim eles entraram em guerra entre si, entraram em guerra e enfim, aí depois a história enfim, eu nem não vou falar como termina a história, mas eles entraram em guerra, né? Agora, a história fala, né, que a guerra que eles entraram depois foi uma guerra mais justa. Eles lutaram mais justamente porque todos haviam prosperado, todos os lados, os três lados haviam prosperado, cada um encontrou a si mesmo, né, o equilíbrio que desejava. Mesmo que um lado tivesse a sua maneira construído o equilíbrio, né? Mas o fato é que eram sociedades muito poderosas, adquiriram muito poder essas sociedades, né? Mas não poderes tecnológicos, né? De intervenção no espaço, começaram a alcançar outros planetas, enfim. E então houve que sucedeu isso daí, tá certo? Foi uma briga muito mais justa, né? Porque antes
A briga que estava havendo entre eles, entre as camadas dissidentes, né? Entre aquelas pessoas que queriam viver sob a égide da cooperação, entre as pessoas que queriam viver sob a égide da competição, né? E aquelas pessoas que escolheram um meio termo disso daí, né? Escolheram um meio termo. O meio termo delas foi o meio termo onde a competição continuou sendo uma premissa fundamental, mas que o resultado dela não mais significaria a completa derrota e desgraça do outro, né? É o que acontece hoje aqui na Terra, né? Isso é curiosidade, né? Isso ocorreu lá no outro planeta distante, onde que Sérgios também resolveu colonizar, enfim. Mas então, você tem aí essas questões, né? Eu estou aí esperando os alienígenas do passado. Até agora, poucos contatos, contatos tímidos. É preciso agora uma história. Estou aguardando histórias aí. Eles estão dizendo que estão bolando cenas aí dos próximos capítulos, né? Novos episódios aí para a temporada. E vai haver inclusão aí dos serguianos. Não sei como que eles vão fazer isso. Eles estão estudando isso daí. Estão escrevendo, né? Provavelmente. Estão escrevendo. Porque o serguianismo engloba aqui o que eles estão dizendo, né? Engloba o que eles estão dizendo aqui. Ó. Um é parte do outro, um está dentro do outro. É uma relação curiosa. Porque você vê, até agora, eles têm falado das religiões, eles têm ligado, né, fazendo a conexão agora dos pontos. Eles estão conectando os pontos. Nós precisávamos falar desse ponto aqui. Foi muito bom, foi muito providencial essa intervenção. Eles estão ligando aqui, olha, veja bem o que foi escrito, olha, que eu mesmo, quem escreveu, né? Os alienígenas do passado estão ligando os pontos a partir da sua sugestão, crença, hipótese sobre os deuses astronautas, né? Os alienígenas eram os deuses, os astronautas do passado. Mas que astronautas era esse? As pessoas às vezes se confundem e os astronautas eram os outros astronautas lá, ó. Eram os alienígenas, que portanto eram astronautas. Eles estão. Astro significa céu e nauta significa viagem, ou viajante, né? Quer dizer, você tem que eles estão ligando. Pois bem, eles ligaram a religiões, né? Aliás, começou muito daí, né? Ligaram a história, a ciência histórica, né? Uma entidade do presente, né? Da ciência do presente. Eles ligaram os OVNIs, que são fenômenos aí polêmicos, né? Ligaram a ciência de modo geral, além da história, que é a ciência, né? A ciência é uma ciência, salvo engano, a ciência humana, enfim. E aí você liga, portanto, a ciência de modo geral, porque você conecta física, quântica, né, as teorias dos buracos negros, a matéria escura, os mundos paralelos, enfim, a teoria das cordas. Bom, você vai ligando e correlacionando tudo isso, encontrando soluções para a coexistência de ambas as doutrinas, tanto a científica quanto a metafísica dos alienígenas, a doutrina, né, a tese, a crença, a hipótese, a sugestão de que os deuses, os nossos deuses no passado, né, eram, na verdade, astronautas de outros planetas, eram alienígenas. Né? Quando a gente fala alienígenas do passado, mas não é alienígenas do passado deles, não, é do passado nosso. Quer dizer, porque nossos ancestrais, né, nossos ancestrais quem receberam aí a visita desses seres, né? Agora, tudo isso daí pode ser nada disso que aconteceu. Pode ser tudo falso. Pode ser tudíssimo falsíssimo. Agora, isso é importante? Claro que é.
mas relativizadamente. Isso é o ceticismo dos sergianos, o ceticismo sergiano. É assim que funciona. Ele é relativizado, é uma crença relativizada o tempo todo. E a partir dessa segurança racional, dessa segurança intelectual desse gatilho que você coloca para si mesmo, você, por outro lado, passa a ver as doutrinas de forma pura, né? E assim começar a construir as bases das suas primeiras regras, né? Eu acho que o ceticismo sem dúvida uma qualidade, né? O ceticismo, na verdade, já é uma qualidade dos sergianos, não é nenhuma coisa estabelecida, é um instinto deles. Essa é a diferença, eles são céticos e sincretistas por excelência, né? Por natureza, é a predisposição que a vida conferiu a eles, né? Nessa jornada das evoluções. Agora, você veja bem, outro dia o Paulo Guedes estava falando, vamos falar um pouquinho de política, porque isso é conversa para gente supostamente inteligente, né? Vamos imaginar que o Paulo Guedes é muitíssimo mais inteligente do que eu, que a grande questão é saber tudo sobre a economia do Brasil e do mundo, mas infelizmente não poder sonhar com grandes transformações. Bom, o que acontece? É aquela coisa que a gente quer falar depois da política como arte do impossível, né? Que idiotas que são esses que ficam repetindo isso daí? Idiotas no sentido político, como explicou nosso querido professor de filosofia, né? Mencionado no capítulo anterior. Quer dizer, ora, ele disse que não vai pagar mais imposto, né? Não vai aumentar impostos. Tudo bem, os impostos já estão altos, não tem nem como aumentar mais, né, Paulão? Agora, isso aí é um pouco óbvio. Agora, esse negócio aí de vender, se você sabe que esse problema aí é o problema que você tem nas casas aí do Brasil, na vida dos brasileiros. Eles ficam pensando, ora, nós vamos vender esse bem que a gente tem, meu amor, para a gente comprar essa outra casa aqui, mas é melhor a gente economizar, ou melhor a gente investir numa coisa, enfim. Isso aí é essa coisa do Brasil e essa economia doméstica que o Brasil vive até hoje. Que o que é? É essa coisa de falar, né? E fazer as coisas como o mercado manda, né? O mercado, essa coisa dessa obediência ao mercado. Agora, isso aqui não é nenhum discurso para para a Revolução Brasileira, não, viu? Isso aqui são só nuances, né? Nuances de uma vida que comete incoerências, né? Comete atos contraditórios, né? Agora você veja bem, os caras ligaram tudo, os alienígenas do passado ligaram tudo, vejam bem, prestem bem atenção nisso daqui, tá? Prestem bem atenção nisso daqui, prestem bem atenção nisso, tá? Você veja bem, os caras foram ligando religiões, história, OVNIs, ciência. Aí os caras tentaram ligar isso um dia aí no bem e no... Ligaram nas religiões, eles falavam, né? Bíblia, conciliar a Bíblia, os livros antigos, aqueles apócrifos, conciliaram textos lá dos sumérios, né? Epopeias antiquíssimas, né? A de Gilgamesh, epopeias, as histórias de Nabucodonosor, do Talião, né? As histórias lá de todos aqueles povos antigos, lá, antiquíssimos, né? Sumérios, egípcios, fenícios, persas, gregos, romanos, quer dizer, e aqueles que antecederam ainda supostamente esses povos, né? Cujas suas cidades tivessem sido tomadas pela areia em função de um desejo, de uma batalha de um extraterrestre. Enfim, o que acontece? Eles tentaram ligar outro dia o bem e o mal. Mas aí, não sei, isso aí fugiu um pouquinho da visão sergiana.
Porque todo aquele ceticismo serguiano, que nós descrevemos há pouco, leva os serguianos a pensar uma relação mais diferente entre o bem e o mal, diferente daquela que geralmente as pessoas pensam, né, atribuem. Né? E os alienígenas do passado tentaram, parece que essa é a vertente lá do livro daquele grande suíço lá, me perdoe, o nome dele é tão difícil de pronunciar, mas ele é muito querido, muito amado. E aí ele no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, no mundo inteiro. Agora, o que acontece? A tese deles não é muito legal sobre a questão do bem e mal. Eles estão afirmando, eles estão indo naquela posição maniqueísta, estão afirmando a existência, né, o pressupondo, né, o sugestionando, não, a crença no bem e no mundo como sendo formado por entidades do bem e do mal. Né? Serguianos não vêm assim, não. Serguianos vêm diferente. Bem e mal, na verdade, são as grandes energias do mundo, saber e força. Mas ele não tem nada a ver, não tem esse juízo de bem e mal, né? Não tem esse juízo de bem e mal, não. É saber e força. Nós não somos melodramáticos para falar no bem e no mal, né? O saber e a força são, na verdade, esses dois polos. São os polos que separam a vida, a existência da vida, né? E a vida da existência. Quer dizer, o que existe quando existe o mal, quando essa doutrina aí sugere que haja o bem e o mal, eles estão dizendo que quando surge o mal, né, para nós, na verdade, nada mais é do que um desequilíbrio das forças, dessas energias, né, do saber e da força. Quando há um desequilíbrio, que é o que há agora, nesse momento, a força extrapola a sabedoria, a razão, e, portanto, causa essas disputas aí, que são disputas eufóricas, né? Naturais, né? Instintivas, um feitio, né? Um caractere do feitio que está muito aguçado nesse momento, né? Estimulado. Quer dizer, isso é em todo mundo. Isso é em todo mundo. Agora, o sujeito tem que saber se ele quer se controlar como ser humano, que está se formando, ou como um animal, né? É difícil essa luta contra o animal o tempo todo, né? Essa coisa de se desprender do macaco, né? Agora parece que a gente está se desprendendo de um leão, né? Porque